Que a paz esteja com todos. Eu quero deixar meu boa noite nesta quarta-feira e que a graça do Senhor venha sobre a nossa vida, porque sabemos que tudo podemos no Senhor, né? E nós temos muito que agradecer. Estamos vivos, sabemos que o Senhor é por nós, e isso engrandece, né, o nosso coração, deixa nós aqui satisfeitos, porque nós não estamos sozinhos. E uma das coisas que Deus quer ressaltar nesses tempos é que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Senhor que cuida de mim, que cuida de você e que fará o melhor no decorrer desses dias, pela minha vida e pela tua vida. Se você puder fechar os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração para darmos início a esse culto de adoração ao Senhor. Amém? Senhor, eu quero agradecer, Pai, porque mais uma vez nos é dada a oportunidade de estarmos trazendo a Tua palavra para aqueles que estarão conosco, Senhor, ouvindo, Pai, esta palavra maravilhosa que nos incentiva a cada dia a crermos que temos um Deus que cuida de nós. E isso é maravilhoso, Senhor, de sabermos que nada, Senhor, podemos fazer sozinhos, mas que o Senhor nos ajuda, Pai, e tem nos dado, Senhor, a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para testificar que o Senhor é Deus. Por isso eu te louvo, te agradeço e tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 44, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Amém? Está escrito assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós sabemos que, quem conhece a história de Isaías, após a morte do rei Uzias, Isaías se prostrou na presença de Deus e ele teve uma visão. E essa visão trouxe para ele um discernimento do que ele queria fazer dali para frente. E quando ele teve a visão dos céus, ele viu os querubins, ele se prostrou com o seu rosto em terra e disse para o Senhor: Ah, Senhor, que sou um homem impuro, de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. E ali, nós que conhecemos essa história, nós sabemos que ele reconheceu que ele precisaria fazer algumas mudanças na vida dele, porque o que ele tinha visto era muito além das suas expectativas. E hoje, tudo que eu for falar aqui, eu vou dizer que Deus vai além das suas expectativas. Talvez no decorrer da sua vida, você fez planos e esses planos não conseguiram chegar nos seus finalmente. Talvez ainda faltam algumas etapas que você precisa ainda se apropriar para poder completar aquilo que um dia você fez, um esboço, uma escala de tudo aquilo que você queria conseguir e adquirir durante o percurso da tua vida. Mas nós temos que entender que tudo na nossa vida é um processo. Não diferentemente de quando nós começamos. Nós nascemos, nós começamos a engatinhar, nós começamos a andar. Tudo é um processo na nossa vida. E a gente, por muitas e muitas vezes, a gente quer adiantar o processo. E aqui quando Isaías, depois de ter reconhecido a grandiosidade de Deus, ter se convertido mesmo a ele de uma forma tão natural,
de uma forma tão real, nós podemos entender que o chamado dele aconteceu. E nós sabemos que esse chamado é para mim e é para você. E que tudo tem um tempo. Tudo. Me perdoa. Tudo tem um tempo. Um tempo na minha vida, um tempo na tua vida. E aqui, quando ele estava trazendo essa palavra, em Isaías 44, ele estava dizendo assim: ouve agora, servo meu. Se decorreu muito tempo. Durante muito tempo, Isaías estava assim, sendo trabalhado como profeta, para chegar numa menção ao que ele chegou aqui. E esse trabalhar de Deus são etapas. E nós temos que entender que as etapas de Deus, ela vem em processos. Ela não vem instantaneamente. Porque nós, humanos, queremos tudo na rapidez. Tudo é imediatista. Nós somos imediatistas. Mas quando nós aprendemos a esperar em Deus, nós vamos entender que nada depende de nós, mas depende dele. Ele sonda nossas atitudes, as nossas condutas, para ver até que ponto nós estamos preparados para chegar à vontade do Deus Altíssimo. E quando ele estava dizendo agora, pois, ouve, quando fala Jacó, está falando conosco. Servo meu, a quem eu escolhi? Deus te escolheu, Deus me escolheu. Aí você pode até estar falando assim, mas como que eu sei que ele me escolheu? A palavra nos relata que ele escolheu a todos. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. Dentro desses poucos escolhidos, ele quer trabalhar na vida de pessoas. E ele está dizendo aqui, desde o dia que foi formado você dentro do ventre da tua mãe, eu te chamei. E aqui eu estou falando com pessoas que realmente acreditam que Deus te escolheu para fazer algo diferente nesse tempo. Que você não nasceu simplesmente um homem ou uma mulher sem ter algumas coisas sobrenaturais para acontecer ainda nesse tempo. E quando ele fala assim, porque eu derramarei sobre o sedento torrentes, ele está dizendo, quem são os sedentos hoje? Todos nós. Se nós pausássemos aqui um pouco e olhássemos um pouquinho o que está acontecendo lá fora, não dentro da nossa casa, mas lá fora, você vai ver que as pessoas não têm paz, que as pessoas estão sem harmonia, elas estão sem esperança, sem amor ao próximo, sem condições de sequer se autoajudar. E quando ele fala que porque eu derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, ele está falando da nossa terra. Da nossa terra. E essa terra está se referindo a mim e a você. O que nós temos crido nesses tempos? No que nós temos afirmado a nossa fé? Muitas vezes nós falamos, eu sou um cristão, eu creio na palavra de Deus, eu sirvo a Deus, mas realmente nós, olhando para nós estamos falando isso de coração, de vivência, de concordância com aquilo que ele tem estabelecido para nossas vidas? Porque ele fala assim, servo meu, amado meu, a quem eu escolhi, ele te escolheu. E se algumas coisas ainda estão desconcertadas, porque ele está tentando te mostrar o conserto para que tudo entre num prumo, para que tudo entre num eixo. E esse eixo chama-se Jesus Cristo, que é aquele que veio, é o nosso Senhor, Salvador, é aquele que veio para morrer por mim e por você, para nos trazer um eixo, para que a gente possa viver e viver em abundância, abundância de dias, de saúde, de alegria, sabe, de termos a esperança de que o amanhã existe.
Hoje, nos dias atuais, que esperança você pode ter? Nada nos dá esperança. O nosso emprego, a nossa condição financeira, a nossa saúde. Nada nos traz essa condição de nós deitarmos e sabermos assim: eu vou me deitar porque eu tenho a certeza que amanhã eu vou fazer diferente do que eu fiz hoje. Eu tenho certeza que alguém cuida de mim. Que certeza nós temos se não for em Deus? E é isso que ele está dizendo aqui: porque derramarei sobre o sedento torrentes, e sobre a terra seca eu derramarei do meu espírito. Que espírito esse? Esse espírito que, quando Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo um consolador. E esse será o intermediário entre eu e ti. Então nós temos esse consolador, nós temos esse Espírito de Deus, que está conosco e que não nos deixa vacilar o nosso pé, não nos deixa nos perder, para que nós venhamos a errar, a tropeçar, a cair, se machucar, e muitas vezes não ter volta. É isso que ele está dizendo aqui. E ele te conhece, e ele sabe das tuas necessidades, todas. Mas ele precisa ouvir a tua voz. Quando ele fala assim, olha, eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ele está dizendo sobre a tua família, está falando sobre os teus bens, a tua empresa, e tudo aquilo. Quando ele fala assim, a minha bênção sobre os teus descendentes, tudo aquilo que te envolve, ele não vai deixar de fora. Porque ele, na sua onisciência, ele sabe o que você está precisando. Mas sabe o que falta? Comunicação. Se eu estivesse aqui trazendo essa live e estivesse só gesticulando com a boca, talvez aqueles que sabem ler, né, a fala labial, talvez entendessem. Mas e os que não entendem? Aqueles que não têm esse conhecimento estariam me vendo, mas não estariam entendendo o que eu estou falando. É isso que ele está dizendo aqui. Eu quero ter uma comunicação. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua necessidade. Eu quero que vocês creiam que eu, o Deus Todo-Poderoso, sou aquele que não abandono aquele que vem a mim. E como o mundo está precisando disso, meus amados irmãos. Como a nossa cidade está precisando disso. Como os nossos vizinhos estão precisando disso, agora eu vou falar de nós. Como nós estamos precisando disso. Falar do que necessitamos para quem entende da nossa necessidade. Não falar para pessoas que não vão estar nem aí, nem um pouco preocupados se você está bem, está com saúde, se você está desempregado. Não, falar com aquele que diz para nós: eu te amo. E minha prova de amor foi o meu filho na cruz. É desse Deus que eu estou falando aqui, que quer derramar esta água torrencial sobre a tua vida e sobre a minha vida. E ele fala mais ainda, que brotarão como erva, junto a torrentes de águas. Ele está dizendo que aquilo que você tomar uma providência na vontade dele, dentro, engajado naquilo que ele quer para você, que é o melhor. Quando Isaías recebeu seu chamado de profeta, ele foi franco, ele não se justificou com Deus. Ele falou: ai Senhor, após a visão que ele tinha visto, ele falou: ai Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Então ele foi assim, ele não tentou justificar algo para tentar manter a aparência, ele foi realista, ele abriu ali uma conversa clara, esclarecida, com aquele que precisava ouvir aquilo, que é Deus. E muitas vezes nós nos falamos com tantas pessoas, com tantos amigos, nós falamos nos abrimos com tantas pessoas, muitas vezes até pessoas desconhecidas, e não temos a liberdade ou a intimidade de nós nos abrirmos com Deus. E tudo que Ele quer é isso. Quando Ele fala: e brotarão como erva, só pode brotar a terra que é tratada.
Você não pode plantar uma sementinha numa terra árida, ela tem que ser tratada. Ela tem que tirar todos os resíduos, as pedras. Ela tem que ser revolvida. Ela tem que revolver. E ali nesse revolver, aplicar algumas condições para que ela venha produzir frutos. Calcário, algumas proteínas. Quem mexe com terra entende. Quem é agricultor entende. Para se plantar a semente, tem que ter um preparo. E Deus está dizendo aqui, porque eu derramarei da minha água sobre o sedento, e também sobre a terra seca eu derramarei do meu espírito. E essa terra seca é eu e você. E Deus está dizendo nesta noite, eu quero preparar essa terra. Esse calcário, essa vitamina, esse fósforo também, que eles colocam, tantas coisas que eles põem para poder, você pode ver pelas nossas plantinhas, dos nossos vasos, quando a gente deixa ela meia de lado lá, como que ela fica triste, mas quando você vai lá, você replanta, renova ela, tira as folhinhas velhas, você esborrifa a aguinha, ela fica toda verdinha, para alegrar o teu dia. É assim que o Senhor quer trabalhar na minha vida e na tua vida, nas coisas simples, e trazer a realidade daquilo que somos. Nós somos muito mais do que uma planta. E Ele está querendo aqui, Ele está explicando que essa posteridade que Ele quer trazer, tanto para a nossa herança, que nem Ele fala, que brotarão como a erva, Ele está dizendo, eu quero dar o melhor. Vamos traduzir esta palavra, Ele quer trazer o melhor para você. Quando Ele fala aqui de salgueiros, junto a torrentes de água, Ele está dizendo de plantas, de pés. Ele está dizendo que essa referência a torrentes de água, que águas são essas? Espírito Santo de Deus. Ele quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Porque Ele fala que o derramar do Espírito Santo é sobre tudo que você tem. Chama-se prosperidade. Mas essa prosperidade tem que acontecer quando nós não encontrarmos mais, desculpas, justificativa para poder não falar verdadeiramente todas as nossas necessidades, porque o Senhor é o único Deus e não há outro, e não há solução. Se você olhar para tudo que está acontecendo, as notícias, se você olhar em volta, à volta do mundo, hoje nós temos na nossa mão a condição de sabermos o que está acontecendo fora daqui. Isso é um modo de nós reconhecermos que nós estamos precisando de um ser todo-poderoso que é o nosso Pai. Nosso Deus, o Pai, o grande Yahvé, o Senhor de guerra, que nunca perdeu uma guerra. E que no passado Ele foi, Ele é e continuará sendo. Nós temos que acreditar nisso. E eu quero que esses descendentes que Ele está falando aqui, é a minha família e a tua família. Nós temos que crer para que a nossa família seja abençoada, seja alcançada. Outra coisa, quando fala aqui, olha, vamos lá para o versículo 8 do mesmo capítulo 44. Olha só o que fala, não vos assombreis. Olha só, então Ele está falando para mim e para você, não tenha medo. Você está com medo do quê? Dessa pandemia? Não tenha medo. Está escrito assim, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, eu não fiz ouvir? Eu não anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. E não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Aqui, Isaías estava trazendo para nós aqui, que não é para nós termos medo de nada, mas é para confiarmos nesse Deus que está falando aqui no primeiro versículo. Eu quero mudar a tua terra, é essa terra. Abrir esse coração muitas vezes que não quer aceitar, que muitas vezes pela circunstância da vida, como eu pude pôr aqui, olha, medo, persuasão, terror, falta de emprego, falta de dinheiro, infidelidade, separação, tudo que é de terror, tudo isso está na nossa terra. E como pode produzir alguma coisa boa? A situação de amaranhado de coisas
tristes, que muitas vezes é contrária à nossa vontade. Muitas vezes nós não queremos que isso aconteça, mas quando nós damos por nós, já estamos no meio de tantas situações com dificuldades para poder sair. E aí por isso que ele está dizendo aqui, não vos assombreis, nem temais. Sabe por quê? Porque esse Deus cuida de mim e cuida de você. E ele está dizendo aqui, não há outro além de mim. Se você entender o quanto ele quer ver tua vitória, que esse processo que está acontecendo para nós nesse tempo, ele quer ver a tua vitória, ele quer ver o pai se alegre em ver o filho, sabe, se posicionar e dizer, eu posso, eu vou chegar, eu consigo, porque tem um Deus que cuida de mim. E eu comecei essa palavra dizendo que muitas e muitas vezes nós nos sentimos desamparados porque não temos ninguém em que nos acolha na nossa necessidade. E muitas vezes nós não temos também alguém que entenda o que eu e você está passando. Mas esse Deus soberano sobre todas as coisas está fazendo um milagre acontecer. E você pode ter certeza, esse milagre vai acontecer. Nós somos testemunhas de Deus na terra. Ele tem prazer que você fale, olha, eu estava assim, mas depois que eu acreditei, que eu orei, que eu abri meu coração, Deus fez o impossível acontecer. Houve milagres na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Para mim, hoje eu sou alegre. Eu vivi oprimido, mas hoje eu estou feliz, sabe? Porque hoje eu tenho a certeza que eu tenho um Deus que cuida de mim, um pai que me adotou e que me trouxe debaixo desse amor para que eu seja mais que vencedor. Se você for comigo lá para Isaías 45, no versículo 11, está escrito assim, olha, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, quereis acaso saber das coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras da minha mão? No versículo seguinte ele está falando, eu que fiz a terra, eu que criei o homem, eu que fiz a lua, eu que fiz tudo que existe. E muitas vezes nós queremos dar ordem para Deus, nós queremos implantar algo que nós achamos que estamos certo em Deus. Se Ele é dono de todas as coisas, Ele fez os céus, a terra e tudo que nela há, eu e você. E Ele quer mudar toda essa circunstância. E era isso que Isaías lá no 44 estava dizendo, que Ele vai pegar aquela ceguidão, aquela coisa feia, que não tinha aparência bonita. Você já olhou para um campo verde, como te traz frescor aos olhos? Quando você sai, que você viaja e vê as campinas verdes, você já viu que coisa mais deliciosa, que paz de espírito você sente? Mesmo que você esteja aflito ou com algumas preocupações, mas quando você olha, algo te eleva, porque você está vendo ali um querer, um plantio, um campo, onde você está vendo as plantas verdes. É o que ele estava dizendo lá, que ele vai fazer jorrar, ele quer seus campos planos, ele quer que tudo esteja na junção daquilo que te traga paz. E você já percebeu também que muitas vezes nós procuramos paz aonde não existe? Muitas vezes nós estamos procurando num curso, nós estamos procurando num psicólogo, não que isso seja contrário, não. A gente sabe que todas essas questões nos é favorável, nos ajuda sim, mas a gente sai de uma busca desenfreada, procurando em alguém uma resposta. A única resposta vem de Deus, aquele que fez todas as coisas por mim e por você. E que está dizendo nesta noite que Ele quer mudar a tua história de uma vez por toda. Ele quer trazer a essência dele para dentro da tua vida. A identificação da palavra dele dentro de você. A identidade do filho dele. E você crer que ele veio a esse mundo, morreu por mim e por você. E que essa identidade não dá para mudar. Porque se não dá para mudar a identidade, ele vai te reconhecer
porque quando você gritar ou você falar, ele vai estar pronto para te socorrer. E se você, sabe, quiser ir um pouquinho mais à frente comigo em Romanos 9, que está escrito assim no versículo 20 e no versículo 21, está escrito assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fazes assim? Ou não tem o oleiro direito à sua obra? Ou para o mesmo barro que foi feito vaso, um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós queremos discutir com Deus, por que o Senhor me fez assim, por que eu era assim, por que aconteceu assim. O Senhor está dizendo nessa noite, quem somos nós para discutir com Ele? Se algo ainda não aconteceu, porque não era tempo. Se muitas coisas estão demorando, porque você não está preparado para o excepcional que Ele vai fazer. O extraordinário que Ele vai fazer na tua vida, você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você não vai entender. Ou talvez você não vai dar o valor. Você já viu que todas as coisas demoradas são preciosas para nós? As coisas que nós pagamos um alto preço, tem um valor imensurável para nós. Quando nós compramos um carro que demoramos tantos anos para pagar, você empresta para qualquer pessoa? Você deixa aberto na rua para qualquer pessoa levar? Não, você tem zelo. Agora, quanto mais as coisas de Deus, a palavra de Deus, que Ele quer que todas as coisas te vá bem. Quando nós vamos para Jeremias 29, é onde Ele fala que Ele que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Que pensamentos são esses? Pensamento de paz, pensamento de amor, pensamento em que você cresça e que você venha a ser o quê? Eu comecei essa palavra dizendo que nós somos as testemunhas dele. Quando nós não justificamos para Deus os nossos erros, mas nós falamos claramente com Ele o que nós necessitamos e o que nós somos dependentes dele para vencermos aquilo que nós precisamos, Ele entra com todos os recursos necessários e fará o impossível acontecer. Porque nós sabemos que Deus, Ele é onipotente e onisciente. E sabe uma coisa que eu estava estudando e muitas vezes falando com algumas pessoas e aconselhando também muitas pessoas, Deus não é obrigado a responder à humanidade na hora que você quer. Porque Ele é Criador, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele é amor. Mas nós temos que entender que para tudo tem um tempo. E nós temos que entender também que temos que ouvir a sua vontade. Para nós sermos funcionário de uma empresa, tem regras. Para nós fazermos qualquer negociação, tem regras. Para nós contratarmos qualquer pessoa que venha trabalhar em algo que você esteja necessitando, tem regras, tem condições de pagamento. E por que para Deus nós temos que fazer da nossa maneira? Queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos vendo isso. Pode o homem aqui dizer para... Nós somos feituras de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas como nós tratamos os nossos negócios aí normais, e com Deus, Deus é soberano, e com Ele nós temos que ter adoração, honra, porque Ele é Senhor, Ele é soberano das coisas, e Ele sabe, e Ele quer pessoas para revelar o quê? O seu amor. Ele quer agir de uma maneira consciente na tua vida, para que as pessoas vejam o seu modo de agir e digam, essa pessoa realmente é diferente. Você tem que fazer a diferença por onde você passar. Você tem que fazer a diferença por onde você andar. Porque nós seremos iguais a todo mundo? Não. Eu comecei essa palavra dizendo que Deus nos chamou diferentemente. Ele chamou a todos, mas Ele disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. E nós temos o quê? Um chamado. Se nós somos os escolhidos, nós temos a vocação de levarmos a palavra de Deus. Porque nós temos aqui duas escolhas, meu amado, minha irmã, meu irmão. Nós temos duas escolhas, ou você crê ou você não crê.
Ou você avança ou você regride. Não temos mais tempo a perder. Nós estamos vendo, aqui dentro da cidade americana, nós estamos proclamando vitória para a nossa cidade, vida para a nossa cidade. Enquanto muitos declaram morte, que não presta, que não vale, que é isso, que é aquilo. A palavra que você profere em Isaías, no início lá de Isaías 6, 1 está escrito, aquilo que você profere é o que você vai viver. E se você diz, eu não posso, não presta, como que você vai sobreviver a tudo isso de uma linguagem que você próprio está trazendo para o teu convívio? Esses dias atrás, olhando na internet, um cientista ensinando, colocando lá os alimentos dentro dos vidros e trazendo para nós a autoridade da nossa fala. O que nós declaramos, o que é bom, um alimento que era bom, um alimento que ele escolheu lá, e um alimento que ele escolheu também para dizer, para amaldiçoar, dizer que não prestava, e ele mostrou. E se você entrar no Google ou no YouTube, você vai ver quantos e quantos e quantos exemplos. Até quando nós vamos esperar olhando só os exemplos e não colocando em vida, em prática, aquilo que o Senhor determinou para mim e para você? Até o dia de pessoa chegar, ai que pecado, ela queria fazer tanta coisa, ele queria fazer tanta coisa, mas morreu. Não é isso que Deus quer. Ele quer vida nova. Eu derramarei sobre a tua terra seca o torrencial de águas, para que a tua terra progrida, cresça. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que ter a consistência na palavra, a persistência na palavra, a convivência com a palavra, a intimidade com a palavra, porque se existe algo que vai fazer melhorar a minha vida e a tua, está aqui na palavra de Deus. O que querem tirar do mundo, o que querem tirar da terra, países que já estão matando, já estão eliminando as Bíblias, e nós que temos a facilidade de termos isso, esse livro maravilhoso, a boca de Deus aberta todas as manhãs do nosso lado, muitas vezes nós rejeitamos. E vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Ou você só assiste os vídeos que mandam pela internet e no WhatsApp, a fala dos outros, mas e a tua fala está onde? Quando Isaías chegou para Deus, Senhor, ai de mim, ele estava reconhecendo que ele precisava melhorar. E nós sabemos que nós temos que melhorar, porque da forma que nós estamos atuando, nós sabemos que nós levaremos um pouquinho mais de tempo para reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. E não adianta nós tentarmos fugir. Eu tenho sido testemunha de muitas vidas que começou tudo bem. O começar vai bem, meus amados. Quando você começa, você vai no amor. Mas não é o começar, é o persistir que te levará à vitória. Quantos que no meio do caminho desistem? Quantos que no meio do caminho voltam para trás? E da mesma forma que a bênção do Senhor é 3 vezes, você voltar atrás te levará por um caminho com muito mais dificuldade para você conseguir voltar ao que você está hoje. E tudo que Deus quer nesse processo é uma estatura de varão perfeito. Não é fácil, mas é para os corajosos. A palavra de Deus fala que Ele vai vomitar aqueles que são tímidos, aqueles medrosos, os mentirosos, os caluniadores, os facciosos, os negligentes. Negligente do quê? Da palavra dele, porque teve a oportunidade e não cumpriu aquilo que Deus determinou. E aqui, para nós encerrarmos já a nossa live, em Apocalipse 3, versículo 10, está escrito assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Vou ler de novo. Apocalipse 3, 10. Porque guardastes a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha o que está acontecendo na terra. Nós poderíamos
achar que isso estaria longe se nós não estivéssemos enfrentando a morte. Você sabia que você está enfrentando a morte cada vez que você abre a porta da tua casa? Cada vez que você toca numa maçaneta de uma porta? Cada vez que você pega um coletivo? Cada vez que você vai num supermercado? Por quê? Porque o inimigo invisível não se sabe onde ele está alojado. Ele se coloca em qualquer extremidade, seja ela plástico, papelão, metal. E daí as pessoas falam, ai, peguei, ai, porque isso? As desculpas não nos levarão à vida, mas a coragem nos farão ser mais que vencedor. Porque ele está dizendo aqui, porque guardaste a minha palavra. Que palavra é essa? Palavra de Deus, do Deus Altíssimo. Esse Deus que começamos lá, somos escolhidos dele. E por sermos escolhidos por ele, ele guardará a nossa terra, ele dará para nós a perseverança, guardará os nossos descendentes e fará de nós mais que vencedores. É essa palavra. Guarda essa palavra. Coloque em ação aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa fazer. Não espere para os outros. O Senhor está dizendo, não pegue carona na bênção das pessoas, de outras pessoas. Faça da tua vida uma bênção para abençoar a tua família, o teu próximo. Porque nós sabemos que a hora é agora. Talvez nós não tenhamos outra chance. E nós sabemos que tudo nós podemos naquele que nos guarda. Por isso, eu quero terminar esse culto dizendo que só o Senhor é Deus e que não há outro. A perseverança vem dele, o amor vem dele, a misericórdia vem dele. E ele quer que nós, seus filhos, venham mostrar a grandiosidade do amor dele demonstrado aqui na terra. Porque Jesus morreu por nós. Através de Jesus nós temos a salvação. E a perseverança em Jesus nos leva para junto de Deus, através do Espírito Santo. Se cremos na palavra, confiarmos na palavra, através do Filho dele, que é Jesus Cristo na minha vida e na tua vida, nós seremos muito mais que vencedores. E você verá que aquilo que te preocupa, sabe, não passa de uma gestão que é passageira. Tudo é passageiro, meus amados. Tudo tem um tempo. E esse tempo, Deus quer o quê? Ele está abreviando. Porque Ele tem pressa na tua vitória. Ele tem prazer na tua alegria. Ele tem prazer na tua cura e na tua saúde. Eu tenho certeza que o Senhor está falando grandemente ao teu coração. Que você possa mesmo refletir e entender. Ser um dos corajosos que o Senhor levantou. Dentro dos poucos que Ele tem escolhido na terra. Para ser um anunciador, um proclamador das boas novas dele. Tudo isso Ele deseja. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Shalom.